maior necessidade que temos é a presença de Deus. É que Jesus cumpla a promessa de que é Emmanuel, Deus conosco. Porque eu não quero servir mis emoções. Eu não quero servir um conceito. Não quero. Eu quero servir a Deus. A Deus revelado, a Deus verdadeiro, a Deus que antecede a criação, que existe antes de todas as coisas, que não é possível conhecer sem que Ele se revele a nós outros. E assim que orava por la igreja, porque às vezes veio, enquanto louvávamos, estava pensando isso, veio que vivimos com responsabilidade, os afazeres de los dias, as coisas que existem, e nos olvidamos da presença real de Deus, da palavra de Deus. E justificamos tudo, temos tudo. Hoje, e também estou dizendo isso, porque existem coisas em la vida, coisas, acontecimentos, fatos, hechos, que se Deus fazer um milagre, resolve tudo. E se Cristo volver agora, não necessito de mais nada. Todavia, eu sei que vamos viver algo em la história, e que sua história seja cheia da presença de Deus. O que mais necessita, os aspectos mais chicos, menores, que veas a graça poderosa da providência de Deus, assuma sua responsabilidade, não ser omisso, preguiçoso, o que seja, pero e chega no momento que Deus eu não suporto as emoções, não suporto esta humanidade, esse momento da história humana, não suporto a pressão da sociedade. É a respeito de isso que Pablo está falando em Romanos. Seguimos com Romanos 2, 1 a 3, por favor. Romanos 2, adelante, por favor. Pode permanecer como está e vamos ler a palavra de Deus com reverência, sim? Por lo qual eres inexcusável, ó homem, quem quer que seas tu que juzgas, pois em lo que juzgas a outro te condena a ti mesmo. Porque tu que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que o juízo de Deus contra los que praticam tales coisas é segundo verdade. E pensas esto, ó homem, tu que juzgas a los que tal hacen, e haces lo mismo, que tu escaparás del juízo de Deus? Ou menosprecias las riquezas de sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que su benignidade te guia al arrepentimiento. Pero por tu dureza e por tu coração no arrepentido, atesoras para ti mesmo ira, para o dia de la ira, de la revelação del justo juízo de Deus, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveram em bem hacer, buscam glória e honra e imortalidade, pero ira e enojo a los que são contenciosos e não obedecem à verdade, sino que obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente e também el griego, pero glória e honra e paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente e também al griego,
porque não há acepção de pessoas para com Deus. Senhor, recém oramos Sua palavra e lhe pedimos graças para edificar a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, eu quero que se acuerde que Pablo está escrevendo uma epístola a uma igreja que ele aún não conhece. Não havia ido a Roma. Estava em sua terceira viagem missioneira, pensando, e o livro de Hechos registra isso, em ir a Jerusalém, passar por la Macedônia, chegar a Roma, e a partir de Roma, como vamos ver em las prédicas da Epístola de Romanos, a partir de Roma, chegar à Espanha. Empieza escrevendo isso a uma igreja, dizendo: meus irmãos, eu sou Pablo, cambiado por el poder de Jesucristo, chamado para ser apóstolo e para les compartilhar o Evangelho. Eu sou Pablo, que primeiramente quero lhes dizer que les amo, quero les visitar, quero compartilhar dones, ser edificado e edificar. Eu sou Pablo, que tenho uma deuda com todos os que devem escuchar o Evangelho, os chamados a ser de Jesucristo, a gregos e a não gregos, a sábios e a não sábios. Eu devo predicar o Evangelho. E assim que vou lhes expor o Evangelho. Por que vou lhes expor? Porque eu não me avergüenzo do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é justiça de Deus, é graça de Deus, é revelação de Deus, e o justo vivirá por la fé. E assim que eu vou predicar, e eu vou lhes edificar. Ora, mira, eu quero lhes dizer de la ira de Deus, verso 18, porque por la ira de Deus se revela desde o céu, e la ira de Deus se revela a la humanidade, e la ira de Deus se revela porque a humanidade vive bajo ao rechazo de la existência de Deus. A humanidade prefere viver contra o conceito de que Deus é antes de todas as coisas, contra a nosso Senhor. E é por isso que Deus los entregou a la imundícia, Deus los entregou a paixões vergonzosas, Deus los entregou a uma mente reprobada. Se acorda que eu leí assim? Estando atestados de toda injustiça, fornicação, perversidade, avarícia, maldade, cheios de envidia, homicídio, contiendas, enganos e malignidades. Eu les perguntei: conheces ambiente assim? Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacáveis, sin misericórdias. E ainda les perguntei, verso 32 do capítulo 1, quienes, habiendo entendido el juicio de Deus, que los pratican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que também se complacem com as que praticam. E Pablo define a humanidade enquanto está definindo o poder de Deus, o Evangelho. E nesse momento, Pablo empieza, verso 1, mantenga o texto, por favor, sempre. Por lo qual eres inexcusável. Pablo não está escrevendo ao mundo, a los ímpios, a los de afuera de la igreja. O que Pablo está dizendo é que sos parte desta humanidade. Igreja, se acuerde que Jesus dijo: no le pido, Deus, que los tires
del mundo. Assim como me enviaste al mundo, les enviei também ao mundo. Para viver em meio de essa humanidade. É de essa humanidade que Pablo em Colossenses nos ensina que fomos sacados do império de las tinieblas e transportados ao reino de su Hijo amado, Jesús. Assim que quando nascemos, quando Deus, por meio de nossa madre, nos trajo ao mundo, nesse ambiente fuimos discipulados, nesse ambiente fuimos forjados, neste ambiente crescemos, e um dia, por la gracia de Deus, o Espírito Santo nos visitou. E é por isso que Pablo, em el verso 4, nos ensina que menosprecias las riquezas de su benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que su benignidade te guia al arrepentimiento. Hermanos, não sos perfeito. Não sos incapazes de pecar. E Pablo está nos ensinando a mirar nosso coração e a ver quem realmente nós somos em posição delante de toda a humanidade. De todo. Por que isso? Porque temos uma facilidade por um comportamento ético, de nos poner sobre os outros, de mirar de arriba e empezar a dizer, mira como são, mira lo que hacen. Como se nós outros fôssemos capazes de ser diferentes de eles, por nossa própria capacidade. Eu vou pedir a ajuda de Dani para ler 3 textos. Primeiro, Mateus 7, 1 e 2. Vai aparecer achar na pantalla. Mateus 7, 1 e 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Também Lucas 6, 37. Dale. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aí há uma teologia que nós devemos juzgar e aceitar todos como são, sim? Juzgar é pecado. Mira que Jesus nos ensinou a não juzgar. Será que Cristo está nos ensinando a si mesmo? Por favor, Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A questão é que todos vamos juzgar. E não há como nos juzgar. Quando pensas em empezar um noviado, juzga. Quando pensas se quer estar com nós outros nesta igreja, juzga. Quando pensas se querem uma amizade ou não querem uma amizade, faz o mesmo. A situação é que discernir, decidir como caminhar, com quem trabalhar, com quem estudar. Não vas a estudar com um preguiçoso, sim? Ou alguém que não lhe gusta ler. Há que fazer discernimento e diferenciar as coisas. E Pablo chega a esse momento do texto de Romanos, graças Dani, sim? E ele está dizendo, irmãos, por que tu que juzga, haz lo mesmo? Eu não há. Por quê? Porque sos capazes de não ser? Sos capazes de não ser parte dessa humanidade? Não.
Porque por la bondade, paciência, longanimidade de Deus, Deus lo conduziu al arrepentimiento. Sos lo que sos por obra soberana, maravillosa, amable de Deus em sua vida. É lo que isso cambia. Isso me ensina e deveria me ensinar em todo culto de domingo a me poner de rodillas e agradecer a Deus e dizer: eu não sou melhor que nadie. Eu sou o que sou por graça e providência de Deus. Há uma situação nesses dias que passa em Brasil por la influência da presença evangélica sobre Brasil, de que um governo evangélico seria bueno. Quizá Deus levante pessoas justas, porque a palavra de Deus nos ensina que quando um justo governa, o sofrimento termina. Pero o único justo sobre a face da terra é Jesucristo. Todas as vezes que o cristiano ou o pueblo cristiano intentou um governo, criou opressão. Incluso os puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster em Inglaterra. Pero todas as vezes que o cristianismo dominou com quebrantamento, com avivamento, o ambiente natural de uma nação, o ambiente espiritual de uma nação. Todas as vezes que a prédica do Evangelho moveu os corações à adoração, aunque um incrédulo governasse, havia justiça. E se criou as nações que nós admiramos. ¿Por quê? Porque o mais importante não é como podemos fazer com força, com opressão sobre os outros. O mais importante é o que Deus está fazendo em la história. Assim, hermano, o que diria cada um de vosotros a respeito de juzgar a outro. Há que discernir em diversas situações como fazer as coisas, pero mire a seu coração e veja se estás arrependido, se deseja profundamente a imitação de Cristo, porque esse é o segundo ponto. A esperança de nosso coração é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. É essa a vida. A graça especial. A graça que não é possível resistir. Porque por uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, eventualmente em la história, um movimento repentino, não coordenado, que não se hace porque são métodos, 10 passos para o genuíno avivamento. No, em um determinado momento, Deus, em sua glória majestuosa, resolve visitar a nosso coração, visitar a la igreja, visitar a la sociedade e cambiar tudo. Porque, hermanos, o que cambia a dureza de um coração é solamente uma obra do Espírito Santo de Deus. O profeta do Antigo Testamento dijo que não é por força, não é por espada, não é por nada, é por uma obra soberana do Espírito Santo, é por mim, Espírito. Assim que ele predique a palavra com amor, predique a palavra com sabedoria, comparta a obra quem é Jesus, pero se acuerde, não é por fazer força, pressão, não é por tentar convencer,
Há que falar e predicar em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Há que se posicionar como cristiano diante da separação radical entre a perspectiva bíblica e a perspectiva do anticristo. Há que estar de pé delante do mundo e de rodillas delante de Deus. Todavia se acuerde que a obra é hecha por Deus. Compartir a semilla, compartir a palavra de Deus, é o que hace. Com amor, com gratitude, com desejo. Todavia, cada de nós outros não temos capacidade de cambiar nadie. Solamente Deus. Nossa existência como cristianos não se explica por superioridade moral. Mira o que Pablo está dizendo, verso 5. Pero por tu dureza e por tu coração no arrependido, atesoras para ti mesmo ira para o dia de la ira e de la revelação del justo juízo de Deus. Observe que Pablo está dizendo à igreja de Roma que se aún sos parte de essa humanidade, e se não sos arrependido como deve ser por uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, simplesmente lo que hace, vou dizer como decimos hoje, é religiosidade. É uma participação ímpia em um ambiente de prática cristiana. É que simplesmente não conheces realmente a Jesus Cristo e não compreende quem sos, que sos parte da humanidade caída, bajo a desgraça de viver lejos da graça, porque prefere viver sua mente, seus pensamentos, seus desejos, e não há solução. E Pablo hace claramente a diferença entre as duas humanidades presentes, lo que em los evangelhos compreendemos que é o caminho mais ancho e mais estrecho, a porta que nos permite elegir delante de nossa vida, que Deus nos permite elegir, solo que todavia o único motivo de elegirmos de maneira correta é o arrependimento, a conversão verdadeira. E depois de descrever tudo isso, toda essa situação de dizer, há duas humanidades, uma humanidade que adora a Deus e outra que não adora, e as humanidades estão vivendo em um mesmo mundo, são filhos de um mesmo mundo, são engendrados, são criados para viver aí. Por isso que Davi dijo que em pecado me concebió mi madre. Quantas vezes eu leí esse texto pensando, Pablo está dizendo de los outros. Pablo está dizendo de los que não são de la igreja. Por que escrever isso à igreja? Para nos conhecermos. Para que sepas quem são, de onde vieram. Qual a obra maravilhosa de Deus, Deus hizo em nosso coração. Pastor, eu cresci na família cristiana. Que bendição, amado. Que bendição, amada. Que coisa. Que maravilha. Fuiste livre deste mundo quando Deus lhe criou. Recebeu o sello da aliança, foi discipulada, cresceu. Daí, às vezes, há a ideia entre os cristianos, se eu precisei ir e conhecer o mundo para saber. Não, amado, só necessita conhecer a Cristo. Solamente necessita conhecer a Cristo.
Porque Deus já te livrou de coisas terríveis. Amados, não há limite. Não há limite para os hechos malos. Não há limite para a perversidade. Não há limite para qualquer hecho de crueldade. Não há limite. Não há. Se pensas que estás malo e pensas assim, não vou ver coisas piores. Há coisas piores. Na história humana, na história da igreja, há irmãs que foram molestadas, acosadas, por os simples motivos de que tinham uma família cristiana. Há irmãos que hoje se quedam em campos de concentração por um único motivo: ensinar o livro a los niños. Foram descobertos por a polícia de Coreia do Norte e levados ao campo de concentração. Não há limite, não há limite. E nosso coração tem a esperança de que de alguma maneira um governo vai ser uma lei e proibir o machismo, proibir as palavras que engendram opressão, proibir alguma coisa e a lei vai a arreglar tudo e a humanidade se cambiará em uma humanidade buena. Esta esperança é ímpia. Seria bueno que funcionasse. Todavia, Pablo está dizendo que a única esperança que temos é um arrependimento, é uma conversão. Porque é o único poder sobre a face da terra que restringe, que resiste, que segura que a humanidade se cambia em mais perversidade, em mais malo, é a graça comum do Espírito Santo de Deus, atuando sobre todas as coisas. A vezes, temos a ilusão, a imaginação, porque estamos em uma sociedade moderna, em Buenos Aires, ou que seja, qualquer lugar que seja, e pensamos que a maldade não é assim, a humanidade não é assim que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus ensina claramente, mira, pero a vida, verso 8 adelante, ¿sí? Pero ira e enojo a los que são contenciosos e não obedecem à verdade, sino que obedecem à injustiça. Se acuerde que injustiça é o oposto da verdade, que é quem resiste a Deus e a existência de Deus. ¿Sí? Pablo, em el capítulo 1. Pero, verso 10, glória e honra e paz a todo o que hace lo bueno, ao judío primeiramente e também ao grego. O que Pablo está dizendo é que, delante de toda a humanidade, de las duas opções que existem na humanidade, não há, verso 11, não há exceção de pessoas para com Deus. Eles têm que responder a esta realidade em honor, em loor e adoração a Deus. O seu destino eterno é a tribulação, a angústia, porque isso viene a todo lo que hace el malo. Agora a pergunta: pastor, há tantas pessoas buenas alrededor do mundo que hacen el malo e não são cristianas? É por isso
que el único que puede juzgar realmente es el justo juicio. Porque su juicio es justicia. Solamente Deus. Ele conhece o coração. Ele conhece a palavra antes que chegue à boca. Ele conhece a verdade, as motivações, os desejos, os apetitos, a angústia interna do coração. O motivo mais profundo que move as pessoas a hacer o bem e o mal. E nós outros. Agora também, a salvação não é por lo que hacemos. Pastor, passei minha vida cuidando de los órfãos, passei minha vida cuidando de las pessoas que necessitam. Não necessito de nada, não sou um capitalista opressivo, não sou, amo as pessoas me gustam, tudo bem, e o que passa com isso? Reconheceu seu pecado, arrepentiu, cambiou de vida, volvió a Cristo, reconhece a existência de Deus, a necessidade da morte de Cristo na cruz. Esta é o que chamamos, de singularidade do cristianismo. A salvação cristiana é porque Deus nos visita e nos cambia e nos chama ao arrependimento, a viver bajo a orientação de quem é. Pablo está nos ensinando. Somos parte, somos parte da humanidade. Vivimos nesse meio, não somos melhores em nada. Solamente que por la graça e misericórdia de Deus, Deus nos visitou. Deus nos cambiou. Assim que vivimos as bem-aventuranças de Mateus e o fruto do Espírito Santo de Deus, não o fruto de nosso esforço. Assim que servimos a la humanidade, como Cristo serviu a la humanidade. Amamos ao inimigo, não porque somos capazes de amar ao inimigo, somos capazes de amar a Cristo, e Cristo nos ensina a amar ao inimigo. O Espírito hizo uma obra em nosso coração e nos cambiou. Me acuerdo de um dia em que meu hijo, queria brincar, queria um tempo com seu padre. Eu já estava com a mente assim. E meu hijo me pediu, padre, vamos à la pileta? E eu regalei a meu hijo ira e animosidade por querer meu tempo e me quedar comigo. Porque o estresse da vida estava me fazendo querer me privacidade. Cheguei para ler a palavra de Deus. Chegou exatamente isso. Se um inimigo lhe pedir para caminhar com ele 1 quilômetro, vá com ele 2 quilômetros. Rubens, quem lhe pediu para ir à pileta foi seu inimigo? Não, foi seu hijo. Se com seu inimigo Jesus lhe ensinou a ir ao dobro, por que não vá com seu hijo à pileta? Ele lhe regala a animosidade. Porque simplesmente não lhe abraça, ele pede, pastor, seu padre necessita descansar um rato, em 30 minutos vamos achar. Eu não sou, Rubens, não sou melhor que essa humanidade. Eu sou discípulo de Cristo. Eu não sou religioso. Eu não quero ser um pastor perfeito. Eu quero ser fiel. Quero que cada um de vocês, sejam fieles.
vivam com Deus, com a presença de Deus, porque sos parte dessa humanidade. É que mire a seu coração, a história de sua vida e veja quantas vezes o que regalaram ao outro foi o que critica em essa humanidade. E regalou a vezes a sua esposa, a seu esposo, a sua hija, o hijo, a hermano, hermano, padre. E não te preocupes. Não queira ser perfeito. Queira ser discípulo. Porque o Senhor puso entre nós outros a possibilidade de perdonar, de amar, de ver a transformação, de chegar e dizer: eu lhe casei mal, me perdona. Eu quero mudar. Eu não controlei minhas emoções, lhe feri, atuei de uma maneira que não devia. Porque é assim que caminhamos. Em Deus não há acepção de pessoas, porque Deus conhece que não há persona perfeita. Somos quem nós outros somos e vivimos arrependidos por la bondade de Deus. Tome seu tempo, cierre seus olhos e busque em seu coração o que necessita cambiar e não tem poder para isso. Que o Senhor haga um milagre. Se não pode atuar como lhe gostaria, que o Senhor haga um milagre. Todavia, eu quero lhe dizer que Deus lhe ama. Deus lhe visita. Deus é presente, é Emmanuel. E por isso estás aqui, para alabar a Deus, para celebrar a glória de Deus, para viver como discípulo de Cristo, imitando a Cristo, melhorando a cada dia, e às vezes não sendo o mesmo de ayer, todavia buscando a presença de Deus. Senhor, não temos como juzgar a nadie. Todavia necessitamos, às vezes, juzgar para elegir, para ver como fazer. O que lhe pedimos, Senhor, é que a obra poderosa do Espírito Santo, por la bondade de Deus, nos conduzca ao arrependimento. E de uma maneira, Senhor, nos ensine a viver melhor, bendicindo ao prójimo, não porque somos capazes, porque a obra poderosa do Espírito Santo de Deus engendrou em nosso coração, cambiou nosso coração ao fruto do Espírito Santo, e vivimos bajo a paciência, a benignidade, o amor, o domínio próprio, obras do Espírito, no de nosso ser. Em nome de Jesus, amém.